mesmo, tem que ser assim. É E verdade. aí, minha amiga, hoje o tema é bênção, né? É bênção, né, amiga? É tão importante, né? Eu estava Muito. refletindo muito ontem à tarde sobre esse tema e singularidade, né? Eu dei uma pesquisada nos conceitos mesmo do dicionário. Em ser singular é o quê? É você ser único, né? É algo único, é algo especial, é algo exclusivo, é algo extraordinário, É né? Eu falei, verdade. nossa, tem tudo a ver, né? É peculiar, é atípico, é incomum, é raro. Então, eu estava pensando sobre isso, né, amiga? Nossa educação, muitas vezes, nos faz pensar que nós somos todos iguais. Como se a gente tivesse todo mundo a mesma missão aqui, né? Tá todo mundo dentro da mesma caixa, indo para o mesmo caminho, com o mesmo, né, o mesmo destino ali. E não é nada disso, né? A nossa educação, a nossa cultura, muitas vezes, pelo menos na minha casa, não foi assim, né? Eu crescendo com o entendimento de que eu tenho uma missão especial, né? Que aquilo que o Uhum. Senhor colocou dentro de mim, né? Com qual o nosso Criador, né? E a gente tem que acreditar nisso, né? Que a gente veio de algum lugar e... Porque tem gente que não acredita, né? Sim, Acredita em outras coisas, mas é eu verdade. acredito piamente que nós viemos do nosso Criador, de Deus, né? Que criou o universo inteiro e colocou uma porção especial dentro de cada um de nós, né? É mesmo. Talentos especiais, dons especiais, coisas que somente a gente veio aqui para cumprir mesmo, né? É. E quando isso é mudado, né? Porque tem alguns anos que eu estou estudando mais sobre isso, que eu estou me dedicando a entender melhor, né? Conhecer minha identidade, entender meu propósito de vida. Por que que eu não sou igual? Por que que eu não sou igual a todo mundo? Por que que, né, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa e achar que todos temos os mesmos objetivos e acabou que é crescer, ter uma família abençoada e depois morrer. Não é isso, né? Tem muito mais, né? Eu creio Sim, que a gente faz parte de um propósito muito maior do que nós mesmos. é E é verdade. entendendo sobre isso que a gente começa a ter essa noção, né, amiga? É isso mesmo. Eu acho o seguinte, Brisa, que é como você mesmo falou, né? A singularidade, ela está intimamente ligada à raridade, não é? Nós somos raros, nós somos mulheres raras, são homens raros, nós somos pessoas raras. Só que, infelizmente, né? Como você bem falou, a nossa própria educação, a forma que isso é trazido para nós é muito deturpado. Nós não temos essa noção de raridade. Na verdade, nós crescemos dentro da comparação. Infelizmente, essa é a grande maioria. A gente cresce dentro da comparação. Então, a gente cresce sem saber nem o começo de tudo aquilo que nós somos, né? Do quão especiais e únicos nós somos. Né? E eu acho que o que contribui para isso, para essa cegueira, vamos dizer assim, são os padrões, né? Nós somos cercados por padrões. E isso desde pequenos, nós temos que atender padrões aí que a sociedade nos impõe, que o mundo nos impõe, e que isso foi passado para os nossos pais passaram para nós, e que, infelizmente, se a gente não prestar atenção, a gente está passando para os nossos filhos também. Então, porque você precisa ter o carro tal, você precisa ser, seus cabelos precisam ser de tal forma. Para você ser a melhor mãe, você precisa ser a mãe que faz, a mãe mais paciente, a mãe que está sempre com os meninos arrumados. Enfim, são muitos padrões que são impostos. E aí, o que que a gente tem? A gente tem um cenário onde a gente está sempre tentando se encaixar no que o mundo, né, no que as pessoas estão esperando de nós. A gente passa quase uma vida toda, digo quase, porque em nome de Jesus tem uma hora que a gente desperta, não é? Mas a gente passa quase uma vida inteira tentando atender às expectativas das outras pessoas, tentando caber no que os outros esperam. E isso é uma coisa muito ruim, porque quando a gente tenta sempre estar cabendo nos padrões,
é um sinal claro, tá piscando em vermelho, que a gente não entende o que há de especial em nós, não é, Brisa? Uhum, O que há de especial exatamente. aqui, não é? E aí, o que que a gente vê, né, Carol? Pessoas perdidas, pessoas frustradas, muitas vezes sobrecarregadas. Por quê? Porque tem que dar conta de agradar todo mundo, sem muitas vezes saber por que está fazendo aquilo, porque já entrou numa corrente, é como se estivesse já num fluxo ali, né? Do sistema ali, eu tenho que agradar, eu cresci entendendo isso, eu não posso desobedecer, eu não posso magoar o meu irmão, eu não posso mas assim, ninguém para e fala, meu filho, o que que você quer? Verbaliza, o que que você está sentindo? Né? Como é que é o seu jeito de pensar? Como que é o seu jeito único de ser, de pensar, de se colocar, né? Eu tenho tentado trabalhar dessa forma com os meus filhos, né, Carol? Mas é difícil quando eu vejo, muitas vezes eu estou repetindo no automático aquilo que eu aprendi. Então tem que ser todo dia um exercício, todo dia um resgate disso, né? Daquilo que eu comecei a buscar para mim, né? Que Deus começou a me conduzir, eu tenho tentado aplicar aqui na educação dos meninos também, né? Muito Mas não legal é isso. fácil. Por quê? Porque a gente, culturalmente, a gente está sendo conduzido para esse lugar de todo mundo é igual, todo mundo está aqui andando numa fila ali, ninguém pode ser, né? Ninguém tem algo muito especial, está todo mundo ali no meio, no mesmo balaio, tipo isso, né? Então a gente tem que Exatamente. nadar contra essa maré. E muitas vezes é desafiador, né? Porque Sim, tá todo mundo ali e quando você começa a mudar, quando você sai desse sistema, tem muita gente que critica, tem muita gente que não entende. O que você tá achando? O que você tá, né? O que você tá querendo com é. isso? Porque o normal é todo mundo estar nessa manada, indo, né, andando dentro do sistema, sem parar, sem refletir, sem se É uma observar, coisa, sem se entender. é verdade, eu sei que você está falando, é muito doido, porque, assim, ser autêntico hoje em dia é você fazer como a sociedade manda e não como você gostaria de fazer. Olha que coisa louca, né? É, Tá deturpado, tá invertido, não é verdade? A nossa exatamente. autenticidade, ela tá extremamente comprometida pelos padrões que são impostos, né? Pela sociedade, que são impostos, enfim, pelas pessoas. Então, eu escuto muito do meu mentor uma frase que eu acho fantástica e que eu tento sempre reciclar, eu tento sempre me lembrar que é o seguinte, o maior ato de ousadia que nós podemos cometer hoje em dia, é sermos quem nós nascemos para ser. Esse é o maior ato de ousadia, não é ter nada, não é, é ser Uhum. quem a gente é. Olha que coisa, a que ponto chegamos, né? Esse é o nosso É. maior ponto, de ousadia. Que coisa. E era para ser o natural, né, amiga? Era para ser o natural, ué. De onde você veio, você já sabe, de onde você veio, você já conhece sua identidade muito bem clara, porque você conhece seu criador. E então, automaticamente, você vai viver o seu propósito, né? Ali, Sim, naturalmente. Mas não, o que que acontece, né? A gente vai crescendo e muitas vezes passamos por situações difíceis, situações que nos traumatizam, abusos, diversas situações que vão começando a deformar a nossa visão, né, amiga? Deformam a nossa visão de quem nós somos, deformam a nossa visão de o que a gente está aqui para fazer, né? Das circunstâncias mesmo. Muitas vezes a gente começa a ter uma leitura muito deturpada, né? De tudo que acontece, né? E a gente começa a viver reagindo porque está sobrecarregado, porque não está cumprindo a nossa missão, não tem noção da nossa verdadeira identidade, né? Então, olha é só, um né? ciclo, né? Uma coisa que vai puxando a outra. E É aí a isso gente não se mesmo. conhece, não sabe nossa identidade, não sabe para onde a gente está indo, não sabe o nosso propósito, mas a gente está vivendo. E a gente está produzindo, porque a gente tem que mostrar para os outros que a gente é produtiva, que a nossa vida é top. E aí chega uma hora que entra num colapso, né, amiga? A gente não consegue Exatamente. sustentar essa máscara por muito tempo. A gente vai Sim. sufocando, né? Vai se sufocando. Eu acho, é isso mesmo, Brisa. Quando a nossa singularidade, né? Quando ela é ferida, né? Quando a gente vive aí dentro desses padrões, na verdade, a nossa singularidade, essa percepção de nós sermos únicas, ela é ferida, né?
E aí é o momento mesmo que a gente fica machucado, a gente vive uma vida machucado. Por quê? Porque o nosso maior, aquilo que nos define, né, tá deturpado, a gente não está conseguindo ver, a gente está ferido na nossa singularidade. Olha que coisa, não é? E assim, como a gente falou agora há pouco, a gente está na era da comparação, não é? Então, assim, todo mundo tem que ter a mesma coisa, todo mundo é igual, todo mundo não. Dentro da nossa diversidade, nós somos seres individuais e únicos, né? Eu sou analista comportamental e eu estudo padrões de comportamento. Sim, existem, sim, nós estamos encaixados aí em padrões de comportamento, mas ninguém é alegre, por exemplo, como eu sou. Hum, Ninguém consegue ser amorosa da forma que você é, Brisa. Então, assim, as nossas habilidades, as nossas características, eu pareço muito com fulano, olha, eu pareço com esse grupo de pessoas, eu sou a cara do fulano de tal, mas ninguém faz da forma que você faz, é, não é? é entender Ninguém isso, né? faz, E exatamente, porque perceber nós dessa somos, forma, né? exatamente, a gente tem nós temos as nossas particularidades. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, ai meu Deus, ele é professor, né? Ele falou assim, eu não sei o que fazer, eu acho que eu não vou. Parece que os alunos, no caso, né? Parece que as pessoas não me ouvem, parece que não me escutam, enfim, acho que eu vou desistir, falando coisas nesse sentido. E aí eu virei e falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Ah, sim, eu lembrei, ele falou assim, tem muita gente que fala o que eu falo, né? Porque de fato hoje em dia é uma manada de, enfim. E eu virei para ele e falei o seguinte, falei, olha, ninguém, ninguém faz como você faz. E eu digo mais, existem pessoas que só vão ser destravadas, só vão caminhar na vida delas quando ouvirem o que você tem para dizer. Não é o fulano de tal, a sumidade nesse assunto, que tem 10 mil livros e o doutorado, não, é quando você falar o que você tem para falar. É nesse cenário que as pessoas vão se destravar, não é? Porque a gente precisa entender que existem coisas em nós que são muito particulares, são muito únicas, e tem outras pessoas que precisam ouvir aquilo que nós temos para falar, da forma que nós temos para falar, do jeito único que nós temos para dizer, né, Brisa? Exatamente. A gente vai conseguir alcançar certas pessoas, né, amiga? Só a gente consegue, com a semente que o Senhor nos deu, com o jeito especial que o Senhor nos deu, a gente vai conseguir alcançar. E aquilo que o Senhor começa em nós, todo esse processo de resgate da nossa identidade, de voltar ao início, né, amiga? Eu sempre falo muito Exatamente. isso. Enquanto o mundo está desesperado e a gente correr para frente, a gente seguir em frente, alcançar mais coisas, conquistar mais coisas, né? O Senhor está nos chamando, eu ouço o Senhor nos chamar, volte ao início, venha de volta para a sua essência, volte à essência. Lá é que você vai desvendar tudo que você precisa desvendar ainda, que você ainda não conseguiu, né, alcançar, o que você não conseguiu perceber em você mesma. Então é esse caminho de volta, né, amiga, que a gente precisa fazer para a nossa essência. É lá que a gente vai conseguir nos desvencilhar daquilo que foi imposto, dos rótulos que foram impostos. Ah, Brisa, você é tímida. Eu ouvia muito isso quando eu era criança. Ah, a Brisa é muito tímida. Ixi, nossa, ela não conversa, ela não sei o quê. E eu cresci por muito tempo tomando posse mesmo desse rótulo, né? Acreditando nele. E hoje eu entendo que não, pelo contrário, eu tenho uma facilidade de me conectar com as pessoas, eu tenho uma facilidade de conversar, eu tenho interesse, é algo natural. Às vezes, até eu conversando com a minha irmã, com a Cíntia, ela fala, Brisa, eu não sei como que você consegue cultivar as amizades, como que você consegue, como que você tem paciência. Ela fala assim, né? Mas eu falo, Cíntia, não é que eu tenho que ficar programando a paciência, é algo natural, eu tenho interesse, né? Eu sei que aquela pessoa vai trazer algo de bom para minha vida e eu vou poder levar algo de bom para ela. É algo assim, natural. Né? Eu amo essa troca, eu amo essa conexão, eu amo deixar uma marca na minha vida, na pessoa, e receber uma marca da pessoa na minha vida, né? Aprender junto. Eu acredito muito nisso, né? Mas eu tive que me desvencilhar desses rótulos, né? É como se fosse um falso eu, né, amiga?
que a gente vai começando a acreditar nele. Não, eu sou isso, eu sou tímida, porque todo mundo falou que eu sou tímida, porque já aconteceu isso e isso com a minha vida, então, na verdade, eu não dou conta disso, eu sou incapaz disso, isso aqui é para outra pessoa, eu não, não é para mim, eu não posso. Então, a gente vai crescendo com muitas mentiras, É né, que a gente verdade. acaba achando, considerando como verdadeiras, Essas né, e a gente mentiras. não consegue viver o que a gente nasceu para viver, né? É isso mesmo, Brisa. E assim, como são destruidoras essas mentiras, né? Essas mentiras, elas começam a tecer aqui, a construir na nossa mente uma malha de crenças, né? Que a gente, o nome é esse mesmo, crença, a gente acredita que a gente é assim, como você bem falou aí, a questão da timidez, né? A gente acredita que a gente é dessa forma. E isso é tão assim louco, porque isso é construído desde de pequenas, né? Uhum. Quando a gente está lá, quando a gente ainda é bem pequenininho, essas crenças elas chegam até nós. E eu digo mais, chegam até nós pelas pessoas que estão ali no nosso ciclo íntimo. Essas pessoas que estão ao nosso redor, que têm o poder de acessar as nossas emoções, né, Brisa? É. Então, assim, os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos mais próximos, ah, eles fizeram isso por mal? Não, é porque eles também não tinham habilidades emocionais para fazer o que precisavam fazer, porque eles também, né, tinham as próprias crenças deles. Mas acontece que isso foi trazido para nós desde pequenininho. Então eu lembro, igual você falou que eu ouvia que era tímida, eu escutava muito que, ai meu Deus do céu, essa menina fala demais. Eu escutava, nossa, essa menina fala demais. Ai meu Deus, mete o bebê em tudo. Eu escutava isso quando eu era criança. E aí isso foi muito ruim para mim. Lógico que na época eu não tinha noção, mas hoje eu tenho, né, que o que que isso me causou? Então, peraí, eu tô falando demais, eu tenho que falar menos, eu tenho que parar de falar. Eu não Eu sou tenho que aceita calar se eu minha falar. voz, né? É. Exatamente. Eu não sou aceita se eu falar. E deixa eu falar uma coisa, Brisa. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Muitos adultos hoje em dia não conseguem expor os seus sentimentos, não conseguem expor aquilo que pensam, falar em público, porque um dia foram agredidos dessa forma que eu fui. Entende? Então, assim, que você não consegue, que você não, você fala demais, você, nossa, menino, tu mete bedelho em tudo. E quantas vezes, antes de ter consciência disso, eu mesma não falei isso para os meus filhos, entende? Então, assim, isso aí é extremamente foi extremamente poderoso negativamente na nossa vida, e se a gente não tomar conta, a gente está passando isso para frente. A gente está colocando crenças que vão justamente deturpar essa singularidade dos nossos filhos, singularidade das pessoas que estão ao nosso redor. E chegou o momento de nós nos colocarmos, de nós percebermos como nós somos únicas, sabe? E a Uhum. gente só vai perceber isso da forma que você falou. A gente voltando à nossa essência. Não tem outro caminho, sabe? Graças a Deus, Deus dá recursos aí muito especiais e importantes para que a gente desperte para isso. Que Uhum. maravilha, glória a Deus. Mas é só voltando para a essência, né? Eu queria até me alongar aqui no que eu estou falando, Brisa, só para compartilhar um pensamento que eu tenho, assim, eu fiquei refletindo sobre o conteúdo aqui da live, e aí eu pensei o seguinte, eu acho que existem três formas, né, de nós entendermos que nós somos singulares, não é? Então, assim, não é o que a gente tem, não é o que a gente tem que nos torna únicas, não é o que a gente tem, né? Primeiro, é o que nós somos, é o que a gente é, que está intimamente ligado à nossa essência. É o que nós somos, né? É o que foi colocado em nós lá no ventre da nossa mãe. Os dons do Espírito Santo que estão lá na Bíblia, né? Que o Senhor nos deu, o Senhor já nos deu. Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, Deus já colocou em nós. Senhor, me dá paciência, me dá. Já está aqui, a gente tem que desenvolver. A gente precisa desenvolver, mas já está em nós. Então, o que nos torna únicas é aquilo que nós somos. E outra coisa que nos faz únicas, que na verdade é o top, está intimamente ligado com essa primeira coisa que eu falei, é o fato de nós fomos escolhidas para ser alvo do amor de Deus. Uhum. Pode fechar a live com isso já. Nós Uhum. somos alvo do amor do Senhor.
Cara, não importa o que a gente faça, eu ia falar um palavrão aqui agora, mas não vou falar não, porque vai ficar gravado, a gente vai deixar lá gravada. Não importa a M que a gente faça, não é? Deus nos ama. Nós fomos escolhidas para ser alvo do amor de Deus. Olha isso. Mais de, sei lá, 7 Vê se não é o bilhões. especial, né? Vê É se não é muito. especial. Quantas pessoas tem no planeta Terra? Sei lá, 8 bilhões? Não sei. Não sei quantas pessoas. Deus te olha como se só você existisse. Pela mãe de misericórdia, meu Deus do céu, o que é isso? É muita importância, não é? 7 bilhões de pessoas, Deus olha para você e te vê como se você fosse único. Eu até anotei um versículo aqui, Brisa, que fala assim, ó, Salmo 33:13, diz o seguinte: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Olha só, que coisa bonita. E temer a Deus não é, eu tenho medo de Deus. Não, eu tenho medo de ficar sem Deus. Isso é Uhum. temer a Deus, não É é? mesmo não Então, fazer a assim, vontade de Deus. É. exatamente. Então, isso nos faz especiais e únicas, né? Então, assim, e eu acho que outra coisa também que nos faz especiais e únicas, né, que denomina aí a nossa singularidade, é nós estarmos dispostas a receber esse amor, sabe? Receber esse amor de Deus, sabe? É a gente poder olhar e dizer assim: eu recebo esse amor alvo de Deus. E quando a gente volta para a nossa essência, quando a gente tem esse impulso de voltar para o começo, como você muito bem falou, sabe? Peraí, deixa eu voltar para quem eu sou, não é o que eu tenho. A gente está aceitando o amor que Deus está nos dando. A gente está aceitando aquilo que Deus já nos deu. A gente está aceitando a nossa singularidade. Isso é tão forte, né, Brisa? É. E nesse caminho de volta, né, Carol, a gente precisa desconstruir. Às vezes o mais difícil é isso. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado com aquilo, a gente já ouviu aquilo a vida inteira, você já estava até seguro ali, já era um lugar confortável, que você já começou a se encaixar, né? Desde muito cedo você já começou a acreditar naquilo, e então precisa ser desconstruído, né? Nesse caminho de volta que o Pai nos chama para a gente viver, nesse processo de retornar à essência, ao início de tudo, a gente precisa ir desconstruindo muitas coisas, né? Muitas crenças, muitos hábitos, É verdade. deixar a gente conseguir se enxergar com os olhos do Pai, né? Conseguir enxergar as nossas peculiaridades com os olhos daquele que foi quem nos criou, né? É Que é o verdade. poderoso, que é o soberano, é poderoso. Ele que nos criou com todo cuidado, com todo amor, escreveu um plano específico de vitória nas nossas vidas. Então, nesse caminho de volta, a gente vai desconstruir todas essas mentiras que nos foram contadas, né? E aí a gente começa a Exatamente. conseguir enxergar. A gente começa a conseguir se enxergar dentro, né? Conectada a um Deus tão grandioso que criou todo o universo e que criou a gente ao mesmo tempo, né? É tão assim, né? Fica uma coisa tão paradoxal, né? Porque, poxa, Deus criou o universo, Ele criou tantas coisas gigantescas, mas Ele criou a gente aqui também, né? Ele me criou em meio a várias, milhares de pessoas, Ele me criou com um projeto único e especial, né? Olha De só. vida. Então, é maravilhoso a gente fazer, quando a gente tem esse entendimento, né? Que eu preciso voltar lá, é lá que eu vou descobrir, é lá que eu vou me reconectar, né? Aquilo que foi rompido ali, né? Porque quando a gente começa a acreditar nesse falso eu, nessa falsa imagem que a gente cria sobre nós mesmos, ou que é criada ali, de alguma forma, a gente começa a viver uma vida que não é a nossa, uma identidade que não é a nossa, com hábitos e características que não são exclusivos nossos, a gente vai se sobrecarregando, a gente vai vivendo uma vida pesada, uma vida sufocada, e a gente fica cada dia mais longe de quem a gente é verdadeiramente e mais longe, consequentemente, do nosso propósito real de vida. E Olha isso só. daí chega um tempo que a gente explode, né? Chega um momento que fica muito pesado, a gente não consegue mais gerenciar essa máscara, né? A gente não Isso consegue, mesmo. e aí chega uma explosão, às vezes chega uma crise, né? Eu convivi Sim. com pessoas recentemente, principalmente na pandemia,
que a gente, de certa forma, foi obrigada a olhar mais para dentro de nós, porque a nossa vida foi obrigatoriamente desacelerada, né, Carol? Então, eu percebi muitas pessoas perdidas, ué, mas o que é isso? Eu estava naquele fluxo de produção, de trabalho, trabalho e correria, não convivia comigo mesma, não convivia com os meus filhos, não convivia com meu marido direito, eu estava, e de repente fui obrigada a conviver, olhar para dentro de mim, me perceber. Então, assim, foi um choque para muitas pessoas, né? Sem Mas, ao dúvida. mesmo tempo, algo muito, eu entendo como um privilégio, porque quando que a gente ia parar? Né? Quando que a gente ia começar a se observar mais, olhar, prestar mais atenção para nós mesmos, como que a gente estava vendo, como que a gente estava vivendo a nossa vida, né? Em quem É, estávamos conectados, onde estava a nossa fé. Então foi tanta coisa, acho que foi uma oportunidade, por mais desafiadora que seja essa situação, ao mesmo sim, tempo foi muito importante para a gente voltar, parar um pouquinho, voltar. Quem eu sou? Quem eu sou nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Eu estou seguindo o meu propósito, né? Porque o nosso corpo, a nossa vida, ela traz sinais, ela traz sintomas. Se a gente está vivendo o nosso propósito de vida, se a gente conhece realmente a nossa singularidade, a nossa identidade, ou se não, se a gente está vivendo os sonhos de outra pessoa, né? E normalmente esse peso, essa carga, essa sensação de incompletude, muitas vezes diz respeito a isso, né, Carol? De que a é gente não verdade, está Brisa. vivendo o que a gente nasceu para viver. Esse Olha só. sobrepeso, né? E assim, por que que a gente precisa, né? E eu me coloco dentro disso. Por que que a gente precisa esperar que algo aconteça para a gente enxergar verdadeiramente, né? O que a gente precisa enxergar. Então, eu costumo dizer o seguinte, vamos lá. Você tem que chegar até um lugar. Você precisa chegar até um determinado lugar. Para chegar nesse lugar, você pode ir por um caminho, que é um caminho mais seguro, ou você pode ir por um caminho que é um caminho mais rápido. Só que esse caminho mais rápido, ele tem uma ponte. E aí, assim, tem uma ponte caindo os pedaços. Sabe aquela ponte de filme do Indiana Jones, da minha época, Indiana Jones? Às vezes eu tô falando aqui e o pessoal não sabe nem o que eu tô falando. Depois pesquisa, gente, Indiana Jones, fantástico. Você lembra, né, Brisa? Em nome de Jesus, você lembra, Brisa? Lembro. Ai, que A bom, gente tem graças a a mesma Deus. idade, né, amiga? É. Então, assim, aquelas pontes né, daqueles filmes que de corda, caindo os pedaços, aquela madeira que só, aí dá um vento, a madeira cai, aquela ponte. Aí você pensa, e aí, eu passo ou não passo? Passo, mas aí você vai chegar mais, se você passar, você vai chegar mais rápido. Eu passo ou não passo? E muitas vezes a gente não passa. Só que, vamos lá, se eu colocar do outro lado da ponte, se do outro lado da ponte tiver o seu filho pedindo socorro, você passa ou não passa? Hum. Passa Você correndo, não nem passa? pensa, você nem pensa. Não quer nem saber se você não vê nenhuma ponte, você vê asas e vai embora, né? Assim? É, Então a pergunta, a reflexão é: por que que a gente tem que esperar que do outro lado da ponte aconteça alguma coisa para a gente resolver fazer o que a gente precisa fazer, sabe? exatamente. Para Então, que assim, precisar entrar em colapso, né? Para exatamente. se conectar com quem você é E verdadeiramente. para a gente se olhar, assim, eu falo isso com muito cuidado, com muito respeito, porque eu sei que a pandemia foi desafiadora, está sendo ainda para todos, e, meu Deus, não temos nem como entrar nisso. Mas, assim, tinha que ter acontecido a pandemia para que a gente pudesse parar e olhar para nós, sabe? Eu digo o seguinte, que na pandemia não foi difícil ficar trancado em casa com o trabalho que você tinha que realizar, trancado em casa com o marido, trancado em casa com o filho. Foi difícil ficar trancado em casa com você mesmo. Porque foi um momento que você teve que parar, para e olha. Olha aqui você, olha seus sonhos atrasados, olha as coisas, sabe? Os padrões que você está tentando se encaixar. Olha a sua vida acontecendo e passando e os seus sonhos longe de serem realizados, sabe? Olha quem você é. Então, assim, teve que acontecer alguma coisa do outro lado da ponte para a gente ser obrigado a passar por ela, não é? Então, assim, isso é uma coisa que está intimamente ligado ao fato ao fato de sermos únicos, está deturpado, está mexido isso, não está certo. E aí, assim, Brisa, eu acho que isso é uma coisa
que abalam muito a autoestima das pessoas, não Uhum. é? Porque assim, para você ter uma autoestima inabalável, você precisa encontrar em você um valor incondicional, né? Você, não, minha autoestima é inabalável, então você tem que encontrar valor em você. A autoestima, né? Você tem que estimar-se, não é? Uhum. Então, assim, você tem que encontrar um valor incondicional em você. E para você encontrar esse valor incondicional em você, você precisa, no começo de tudo, lá no topo da lista, saber quais são os valores que você tem. Sabe, saber quem você é. Entende? Então, assim, se você está distante da sua essência, se você está distante, né, das suas particularidades, da tua identidade, daquilo que te forma, desculpa, mas você não vai achar valor em você. E a sua autoestima ela vai ficar comprometida. Não tem como estimar-se se você não conhece o valor que você tem. Se você não consegue colocar os olhos, né, no valor que você Exatamente. tem. Ter Isso a é muito visão, sério, né, né? Brisa? Ter a visão limpa, né, de quem você é. São aquelas lentes falsas que muitas vezes a gente, com as quais a gente se enxerga, né? E aí não tem como, que Exatamente. você não vai enxergar o seu valor real? Então você vai viver dessa maneira. E consequentemente as pessoas vão perceber e vão te tratar dessa maneira, né? Por isso que tantas Exatamente. pessoas passam por situações tão ruins na vida, né? Porque na cabeça delas, elas não são dignas. O que elas têm que receber é aquilo mesmo. É o restinho do restinho. Porque elas não conseguem enxergar o valor único e especial que elas possuem, né? Isso é Olha tão só. sério, né, amiga? É verdade. E assim, e nisso, exatamente nisso daí que você está falando, as pessoas elas ficam tentando elevar a autoestima dela de acordo com aquilo que elas buscam no outro, de acordo com o que vem do outro, né, para elas. Mas não, não. Estimar-se, autoestima é você encontrar em você esse valor. Você só encontra se você estiver perto da sua essência. Então, eu acho que cabe uma reflexão no seguinte sentido: as nossas escolhas, elas estão baseadas aonde? Elas estão firmadas em quê? Né? Para atender aquilo que os outros nos impõem ou para atender o fato de nós sermos únicas, para atender aquilo que nós verdadeiramente somos? Como é que as nossas escolhas estão servindo a quem? Né? Servindo aos outros ou servindo à nossa singularidade? Eu acho que é importante a gente pensar a respeito disso. E isso mexe com a gente. Eu estou falando, não só falando de escolhas grandiosas, eu estou falando das mínimas escolhas, sabe? Isso é tão importante, porque fica até um pouco redundante falar, mas é isso mesmo, porque quando a gente fica sempre atendendo o outro, né? Eu faço escolhas só baseado naquilo que os outros esperam, a gente deixa de ser quem a gente é. E daqui a Uhum, pouco a gente não está mais se reconhecendo. Sabe? Tem exatamente. quanto tempo? Tem quanto tempo? Vou soltar essa pergunta no ar, vai ficar no ar. Tem quanto tempo que você não faz uma escolha que é limpa, unida mesmo àquilo que você quer? Sabe? Uma escolha pura, entende? E eu Uhum. falo isso voltado para a sua vida profissional, eu falo isso dentro do relacionamento, sabe? Dentro dos relacionamentos, Brisa, a questão da singularidade de nós sermos únicas, isso aí está destruindo as Uhum. mulheres dentro do relacionamento, sabe? As mulheres É. estão vivendo ali Homens relacionamentos abusivos, né? Que a pessoa exatamente porque acha não que não, sabem quem ela viveu, são. ela nasceu para aquilo, para viver aquilo. Porque como ela se vê com um Exatamente. valor muito pequeno, ela acha que é o lucro, o que ela está vivendo é lucro, na verdade, né? Olha E aí só. ela se submete a viver algo, viver de migalhas, quando na verdade ela foi criada para sentar na mesa e participar e desfrutar de um banquete, né? O Olha banquete isso. do pai para ela, né? Exatamente. E assim, a gente até falou agora há pouco que Deus, no meio de, sei lá, 8 bilhões de pessoas, eu tô falando aqui, nem sei se é esse tanto de gente que tem. Mas entre todas essas pessoas, Deus nos olha, né, como se só nós existíssemos. Então, mulher, esteja como uma pessoa, né, que te olha como se você fosse a única criatura em cima desta terra, sabe? É. Esteja como uma pessoa que essa pessoa que está com você
te veja como a exclusividade, a única opção, a exclusividade, sabe? Uhum. Da vida dele, no caso. Isso é muito sério, mas isso daí começa. A gente, poxa, eu quero tanto que o meu marido me veja assim, eu quero tanto que o meu namorado, que o meu companheiro me veja assim. Pois então, se veja assim primeiro, Exatamente. sabe? Eu falo isso, assim, converso muito sobre relacionamento no meu perfil, e eu ouço muito as pessoas falarem, eu quero tanto encontrar a pessoa certa, eu quero tanto, poxa, encontrar o príncipe encantado, resumindo, né? Uhum. Mas vamos lá, maravilha, não, tudo bem, vamos sonhar, vamos almejar, vamos, né, colocar ali no nosso mural dos sonhos isso. Mas me conta uma coisa, o que você está tentando buscar no outro, você já achou em você? Sem Exatamente. brincadeira. Isso é tão forte. E eu vou dizer mais, Brisa, quando eu falo isso, muitas pessoas, ó, É, por quê? Sabe por quê? exato. Porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia com um negócio desse. Uhum. Sabe? O nosso cérebro ele está numa zona de conforto, ele está atrás dos muros altos de segurança que nós criamos. Ele não quer gastar energia com isso, ele não quer entrar no confronto daquilo que realmente vai trazer resultado para sua vida. Entende? Então, assim, Tá na muitas zona de pessoas. conforto, ali onde você já tem Exatamente. segurança, você já domina ali, né? De Exatamente. certa Então, forma. assim, é muito gasto de energia. Nosso cérebro, ele não gosta de atividades que desprendem energia. Ele gosta de ir com calma, ele gosta de. É assim que o nosso cérebro faz, entende? Mas é isso mesmo, a pergunta é essa. Você já encontrou em você o valor que você quer receber do outro? Ai, Carol, poxa, a teoria, uma vez eu teve uma seguidora que fez um comentário para mim, poxa, na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é totalmente possível. Enquanto É viver tiver para na todos, mente, né? exatamente, enquanto tiver na mente da pessoa, meu Deus, isso aí é teoria, teoria, não é fácil, desculpa, mas você vai ficar no mesmo lugar que você está. Você vai ficar no mesmo lugar raso de relacionamento com você mesmo. Entende? Então, eu quero tanto aprofundar meu relacionamento com meu marido, com Deus, inclusive, mas eu não consigo aprofundar o relacionamento comigo. Por quê? Porque a gente só se relaciona com quem a gente conhece, Uhum. né, Brisa? A gente só se relaciona com quem a gente olha e acha especial. Caramba, poxa, que pessoa especial, olha só, quero estar junto. Esse dia uma pessoa falou para mim, achei tão bacana, ela virou e falou assim, Carol, dá vontade de ficar colada em você. Eu achei tão bonitinho isso. Enfim, a gente, né, aprofundamos ali a conversa, mas é isso, a gente quer estar perto de pessoas que somam, né? Então, você quer estar Estimulem a perto de gente, né? você? Você quer estar perto de você? Quer? Ai, não sei, não sei. Então, encontre o valor que você tem. Encontre o valor que você tem, sabe? Faça as Deixa a pazes com a sua ficha cair. autoestima, né? Exatamente. Sobre a sua singularidade. Você é uma pessoa singular. Você é uma pessoa única no meio de um montão de gente. Não tem ninguém como você que fale como você. Mas isso precisa ser despertado, né, Brisa? Exatamente. A gente precisa acordar para isso, né, amiga? E fazer esse caminho de volta é essencial, né? Voltar para a nossa origem. E algo que eu acho que é muito importante a gente colocar, não tem como a gente voltar para esse lugar de início se a gente não usar, se não for através de uma pessoa, né? Uma pessoa Sim, única, perfeita e especial que nos garantiu, né, a segurança e a vitória nesse caminho de volta, que é Jesus Cristo, né, amiga? Que foi por meio da cruz do exatamente. Calvário que ele já conquistou isso para nós, né? Nós não estamos fadados a viver uma vida vazia, uma vida incompleta, uma vida que agrada aos outros, mas que não satisfaz a nós mesmos, né? Nós não estamos fadados a isso. O Senhor já garantiu a vitória na cruz do Calvário quando ele morreu e ressuscitou, né? Foi por nós, foi por amor à nossa vida que ele fez aquilo. E não tem como a gente voltar ao início de tudo, não tem como a gente voltar à nossa verdadeira essência, a gente se vestir de tudo aquilo que o Pai criou para nós, né? Colocou em nós, não tem como a gente se enxergar dessa maneira se não for por meio de Jesus Cristo, né? Só por meio dele a gente consegue restaurar todas as coisas, ele faz nova todas as coisas. Mas na verdade ele leva ao original, ele leva a nossa vida de volta ao plano original.
E a É gente consegue verdade. enxergar com os olhos dele, a gente consegue amar com o amor dele, a gente consegue encontrar no outro a essência dele. Olha que coisa mais profunda, né, Carol? Quando a gente olha, quando a gente ama tudo aos olhos do Pai, com o amor do Pai, a gente encontra a essência dele, que está lá também no outro. Então, fica muito mais fácil a gente liberar perdão muitas vezes. Fica muito mais fácil a gente amar, mesmo a pessoa tendo tantas diferenças, mesmo ela É tendo tantas verdade, coisas que Brisa. são opostas àquilo que você pensa ou que você gosta, muitas vezes, né? Então, tudo muda, né, amiga? Quando essa reconexão acontece, quando esse caminho de volta, né, e muita desconstrução precisa ser feita para que seja reconstruída a nossa essência, né, a nossa identidade verdadeira, a nossa perspectiva muda de uma forma que as pessoas ao nosso redor mudam, né? A maneira como a pessoa te trata vai mudar, sim. Por quê? Porque você vai se enxergar de uma maneira especial, uma maneira única. Você sabe que você está conectada a algo muito maior do que você. Algo extremamente grandioso e poderoso. E você entende que você veio aqui na Terra, que você está aqui para cumprir algo especial, que por onde nós passarmos, a gente pode deixar essa essência maravilhosa do Criador em nós. Olha que tem coisa mais especial do que isso, né, amiga? É muito A gente se especial enxergar mesmo, desse Brisa. jeito. Então, todo relacionamento que a gente tem, a gente vai entender. Isso aqui não vai parar em mim, não é por mim. É dele, por ele, para ele, É né? verdade. Por meio daquilo É que ele verdade. colocou em mim, por meio do propósito de vida que ele escreveu para minha vida, eu vou marcar, vou fazer a diferença na vida do meu próximo. Então tudo fica mais leve, tudo fica mais claro, né? E eu não vejo outra maneira de a gente viver a nossa plenitude de vida se não for por meio de Jesus. Só por meio dele a gente volta ao início, só por meio dele a gente consegue se reconectar à nossa essência e viver essa maravilha preciosa e única que é a vida que ele nos criou para viver, né, Que amiga? bonito dizer isso que você falou. Porque, assim, é isso mesmo, né? Não é sobre nós, né? É sobre ele. Então, assim, Exatamente. muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós algo que justifique a gente olhar e, nossa, como assim eu sou única? Cara, mas eu sou tão imperfeita. Muitas vezes a gente só consegue olhar as nossas imperfeições, e eu não estou falando isso com a fala de julgamento de jeito nenhum. Eu me coloco dentro disso. A gente não consegue olhar para nós, né, e ver nada que justifique essa. Nossa, como assim? Brisa e Carol vieram aqui às 8 da manhã para falar que nós somos singulares. Eu não consigo ver isso em mim. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus vê, sabe? É sobre Ele, é sobre o que Jesus já fez, é sobre o que Ele já colocou em nós. Muitas Exatamente. Já vezes a foi gente pensa, concluído, né? Já já foi foi fechado com chave de concluído, ouro, nada vai mudar. já foi, Nada e não vai ninguém pode mudar. mudar isso, né? A única coisa que pode mudar é você começar a desenvolver isso na sua Uhum. vida. Você começar a buscar. Cara, mas eu já li tantos livros, já fiz tantos cursos. E olha, eu vou dizer uma coisa, isso é maravilhoso. São instrumentos que Deus usa na nossa vida para abrir a nossa mente, continua. Mas talvez você ainda não esteja buscando no lugar certo, Na sabe? fonte certa, né? Na fonte, sabe? Carol, mas será? Experimenta, sabe? Eu te desafio a experimentar, porque é só Isso não nele. tem nada a ver com religião, né, amiga? Eu acho que é importante sempre a gente falar isso. Não tem nada a ver com Sim, religião. Jesus, Deus não tem nada a ver com religião, é né? verdade. É relacionamento É mesmo. voltar àquilo que a gente nasceu para viver. É ser quem a gente nasceu para ser, né? É algo muito Exatamente. mais profundo do que viver uma religião, uma religiosidade. Não foi para isso que Deus nos criou. Ele não criou a gente para sermos religiosos, mas ele criou a gente com o prazer de se relacionar conosco, né? Olha só, Com a né? intenção de ter esse relacionamento profundo e íntimo e prazeroso. E quanto mais a gente se relaciona com o Pai, mais a gente conhece a Ele e, consequentemente, a gente conhece a nós mesmos, né? Mais a gente se apodera, se apossa da nossa essência divina, né? Da nossa identidade nele. Então, assim, isso muda tudo, né, amiga? Eu acho importante, você falou muito sobre autoestima, né?
Quando a gente consegue fazer esse caminho de volta e a gente passa a se relacionar com o nosso Criador diariamente e ele consegue abrir os nossos olhos para quem nós somos e a gente faz as pazes com a nossa autoestima, a gente faz as pazes com uma série de coisas, né, que ele nos deu, já que já estão dentro de nós, mas a gente muitas vezes não conseguia enxergar, a gente não precisa mais se comparar com o outro. A gente não tem mais essa necessidade de ficar se comparando. Como que você vai comparar coisas que são diferentes? Coisas que são singulares, únicas, pessoas O ser singulares e humano não únicas. foi feito para ser comparado. Não dá para Exatamente. comparar. Não tem comparação. Deus não colocou tudo numa única pessoa, Deus distribuiu. E é isso mesmo, nós não nascemos para ser comparados. E tem mais. Com essa questão aí da comparação, a gente tem que parar para pensar o seguinte: a gente nunca compara as nossas fraquezas com as fraquezas dos outros, né, Brisa? A Não, gente normalmente compara a as gente... nossas fraquezas com as forças dos outros, não é assim? É. Então, Aí a eu até gente fica com a autoestima ainda mais baixa, né? lá embaixo, porque a gente olha para a vizinha lá, que está saindo na rua com os filhos para passear, né? Tá grávida, tá ainda com dois filhos do lado e mais um no carrinho, e ela tá com os cabelos arrumados, ela fala bem baixo com as crianças. Ai, meu filho, olha, e os meninos estão ali naquela dinâmica, e a pessoa tá tão plena. Aí você olha para aquela cena e você se acha a pior das mães, a pior das pessoas, porque você é a que gritou com seu filho, você é a que. Tá Então, assim, você descabelada. fica exatamente descabelado, total. Aí você fica comparando a sua fraqueza com a força dos outros. Eu até tenho um exemplo que eu gosto muito, né? Enfim, que é a duquesa lá, a Kate, né? Uhum. Então, quando a família real, né? Já viu, Brisa? Quando eles estão viajando, enfim, né? Aparece ele nas revistas, nos noticiários, eles descendo lá do avião real, né? Eles estão descendo, aí eles são ela, ele e dois filhos, né? Quando eles estão saindo da aeronave, gente, o cabelo dela tá impecável pro lado, não é? As crianças estão comportadas do lado dela, com a roupa, parece que não tem um Arrumadinhas. vinco. O marido está atrás, aí todo mundo dá tchau em sincronia. O vento parece que eles param a aeronave, porque né, para que o vento favoreça que o cabelo de todos voe para o mesmo lado. E você olha aquilo e você fica, meu Deus do céu, eu, Brisa, quando eu vou para qualquer lugar com os meus filhos, meu pai do céu, o meu carro, às vezes tem horas que o Anderson, meu marido, ele olha e diz assim: o que que aconteceu aqui dentro? Nossa, a Os mesma meninos coisa. descem do carro, pelo amor de Deus, mamãe, eu quero fazer xixi, eu quero, sabe? Não, e quando Né? Quando a expõe, o gente, carro fica, né? então, viagem de É avião, a vida termina, eu real, quero né, descer, amiga? mamãe, já pode Vida tirar o real. saco do banheiro. Enfim, aí um monte de sacola, os cabelos, você não sabe nem mais onde é que tá seu cabelo. Então, assim, essa questão da comparação é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito severa, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? No Instagram, sabe, a gente tem muitas pessoas que, graças a Deus, eu quero dizer, graças a Deus, estão aqui falando sobre desenvolvimento, estão falando sobre Deus, e glória a Deus por isso, gente. Isso não é competição, a gente tem que se alegrar por isso, sabe? A gente precisa se alegrar por isso e ir repetindo Fora, e isso. colocar para fora, né, amiga? Exatamente, Colocar porque para isso é fora a bênção. semente que Deus nos deu. É bênção, Importa. exatamente. Muita gente falando do mesmo assunto, não importa. Ninguém vai falar como você comentou. Ninguém vai falar do jeito que você vai Exatamente. falar. Ninguém vai Ninguém. conseguir acessar os corações que você nasceu para acessar. Quando a gente entende Exatamente. isso, né, amiga, eu acho que um senso de responsabilidade cresce dentro de nós. De entender que quando a gente não vive o nosso propósito, quando a gente não faz esse caminho de volta à nossa real essência, a gente não vai ser canal de bênção na vida das pessoas que a gente nasceu para ser. Olha que sério isso, né? Muito Então não é sério. sobre nós, não, ai, não, tá, você vai ficar uma pessoa pesada, uma pessoa sobrecarregada, vai viver irritada, estressada, não vai viver a vida de uma maneira leve, plena, que eu acredito que a gente nasceu para viver, mas não é só isso. Pessoas,
pessoas que vão se conectar a você, né? Que nasceram para se conectar a você e serem abençoadas por aquilo que Deus vai completar na sua vida, não vão ser alcançadas. Olha isso. Então, Que assim, o coisa. propósito de Deus nunca está parado, nunca vai parar só em você. O propósito de Deus, ele não é finito, né? Ele não, ele chegou aqui para abençoar uma pessoa, pronto, a pessoa foi abençoada, tal, viveu e foi para a eternidade. Não. Ele é para que sejam, para que outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas, ativadas, consigam florescer também esse valor, né, interior que só elas possuem. Então, assim, vai muito além da nossa própria vida. Quando É a gente se verdade. percebe dessa maneira, única, singular, entende, cara, eu tenho algo importante para viver, eu preciso me desafiar a sair desse lugar de conforto, dessa zona de conforto, não só por minha causa, mas porque os meus filhos vão ser abençoados, o meu marido, a minha casa, o meu lar, os meus colegas de trabalho, todo mundo ali que está conectado à nossa vida, de alguma forma será abençoado quando a gente viver a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, o nosso propósito de vida, Quando a né? gente está perto da nossa essência, os primeiros a serem beneficiados, as primeiras pessoas a sentirem o impacto positivo disso, não são os seus seguidores do Instagram, né? Não são as pessoas que estão passando na rua, a turma da academia, não, as primeiras pessoas a serem beneficiadas porque você resolveu voltar para a sua essência, você resolveu estabelecer um valor incondicional em você, são os seus. São as pessoas que estão ali, ó, no seu ciclo mais íntimo. Eu tô falando do seu marido, eu tô falando dos seus filhos, eu tô falando das pessoas que estão ali, ó, dia a dia, conectado com você. Então, o fato de você buscar quem verdadeiramente você é, de você buscar a sua identidade, te causa um bem muito grande, mas também causa um bem muito grande para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: pense aí, agora, pense agora, quem é a pessoa que vai sorrir primeiro porque você resolveu ser quem você é, sabe? Quem é a pessoa que vai sorrir primeiro porque você resolveu se aproximar da sua essência, fazer escolhas baseadas na sua essência? Quem são as pessoas que vão ficar felizes? Quem são as pessoas que vão se beneficiar porque você cometeu o ato de ousadia de ser quem você nasceu para ser? Pensa, sabe? É o seu marido, os seus filhos, as pessoas que estão ali ao seu redor. Isso é muito importante. Eu acho assim, sabe, Brisa? Até a gente se encaminhando aqui já quase para o final, né? Tô olhando ali para o relógio. A primeira particularidade da nossa singularidade, aquilo que está no topo ali, a primeira peça da nossa singularidade, aquilo que realmente nos transforma em únicos, é o fato de nós sermos filhos. Nós somos filhos de Deus, né? Deus colocou em nós várias habilidades, talentos, dons, coisas que juntas completam esse pacote aí né, de sermos singulares. Mas o que está no topo, a peça que encaixa primeiro para que as outras venham, é o fato de nós sermos filhas de Deus, sabe? Precisamos assumir isso. Não é saber disso, porque saber disso a gente sabe. Assumir isso é outra coisa, não é, Brisa? Então a gente É precisa tomar assumir posse isso, mesmo, né? tomar A posse do posse nosso do lugar. nosso lugar especial no coração do Pai, né? Se Exatamente. sentir Eu acho que é digna isso mesmo. do amor dele, Isso é o né? que abre as portas para que nós possamos entender o quanto que nós somos únicas, Uhum. não é? Exatamente, é voltar ao início, né? É É isso mesmo, voltar a Brisa. esse início, é se relacionar com ele, é todo dia conversar, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa comentando que a gente precisa aprender a se relacionar com Deus, mas não é o Deus que está lá no trono, sentado lá no céu, lá longe. Não, é o Deus, é aquele Deus que caminhava com Adão e Eva no Jardim do Éden. É esse Deus, é um Deus de perto, né? A gente precisa muitas vezes desmistificar essa figura que, ai, Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que fica só te apontando, ele está te olhando ali para saber de errado que você está fazendo. É um Deus bravo, é um Deus que pune, né? Quando Deus,
Ele é um Deus de amor, né? Que a maior intenção que ele tinha quando ele te criou era exatamente isso, se relacionar contigo, né? Então, eu acho que isso precisa ser desmistificado muitas vezes na nossa mente. Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de amor, é um Deus Pai, né? A palavra diz que até se a mãe cuida bem do seu próprio filho, quanto mais ele, né? Será que ele vai cuidar mais ou menos de nós? Não, ele sabe exatamente o que que a gente precisa. Ele sabe nos amar, só ele, inclusive, né? Só ele sabe nos amar da forma que a gente precisa ser amada, da forma que a gente vai estar tão suprida a ponto de a gente não precisar mais mendigar o valor do outro, o reconhecimento do outro e o amor do próximo. É Né? isso Quando a mesmo. gente é suprida realmente, quando a gente toma posse desse amor e a gente se enxerga no nosso lugar especial de filhos amados dele, a gente não precisa mais ficar mendigando o amor, o reconhecimento e a atenção dos outros, porque a gente vai estar tão cheio, tão suprido, que assim, vai ser legal a gente ser amada? Vai ser legal, mas a gente não vai depender mais disso. A gente não vai precisar estar bem se o outro demonstrar o amor dele por nós. Por quê? Porque a gente já está ali, ó, face a face com o nosso Pai, o nosso Criador, e o amor dele nos supre. Então, o que que a gente vai fazer a partir desse momento? Transbordar do amor dele, né, Carol? E é tão lindo isso, que quando a gente consegue encontrar essa reconexão com o Pai, com a essência, a gente exala isso, os nossos olhos brilham uma luz diferente. E a gente começa a contagiar as pessoas, porque a gente vai estar transbordando disso. Né? A gente não vai estar mais Exatamente. vazio, mendigando, incompleto. Não, a gente vai estar completa, plena, transparecendo, transbordando disso. E as pessoas vão sentir isso, né? E elas vão ser Verdade. contagiadas por aquilo e aquilo vai ser uma corrente que vai passar para frente, vai sendo passada para frente e todo mundo vai viver de uma maneira mais plena, mais leve, mas precisa acontecer esse caminho de volta, né? Por meio de Jesus Cristo. É o É caminho, verdade. não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não Ninguém vai tem. ao Pai, que é a nossa essência, senão por Ele, né? É verdade. Para a gente voltar para a nossa essência, não tem outro caminho que não seja Deus, que não seja o Senhor. Realmente não existe outra forma, É não verdade. é? Ah, amiga, foi tão bom. Nossa, vontade de ficar aqui o resto do dia Dá conversando. vontade. Eu fico olhando para o relógio ali, oh meu Deus do céu, já está passando tão rápido. Pois Mas foi é. uma bênção mesmo, Brisa. Foi maravilhoso. Isso, eu gosto sempre de falar que quando a gente vem aqui conversar, né, fazer uma live, sobretudo essas lives que tem a palavra de Deus aí, que a palavra de Deus é o nosso norte, eu digo que primeiro é para nós, né? É para mim, é para Com você. certeza. Então, assim, porque Nossa nos traz boquinha aqui perto do reflexão, nosso ouvido, né, amiga? A gente tá, ó. traz Com certeza. reflexão para a gente, traz entendimento, enfim, traz tantas coisas importantes. Mas que nós possamos sair daqui hoje realmente instigadas a nos perguntar, sabe, qual é o valor que eu vejo em mim, né? Poxa, o que que tudo que eu busco, poxa, eu busco amor, né, dos outros, eu busco aceitação, eu busco não ser rejeitada, e você está fazendo isso com você mesma? Que a gente saia daqui hoje pensativa a respeito disso, sabe, Brisa? Porque isso é extremamente importante. Se você não está conseguindo ver isso, se você é uma pessoa que, assim, fica sempre tentando ser aceito, sempre tentando ser amada pelo outro. Pergunte-se, pergunte se você já viu isso em você. E eu te incentivo a buscar isso em Deus, sabe? A buscar mesmo na fonte, porque você é alvo do amor do Senhor. Que a gente saia daqui hoje pensando sobre isso. Nós somos únicas porque somos alvo do amor do Deus Pai. Exatamente. É se fechar no seu quarto, né, Carol? É se fechar no seu quarto e conversar. Conversar com ele, ele já está dentro de você, né? É isso Conversar, mesmo. pai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse caminho de volta? Né? Como que eu consigo voltar a essa essência? Como é que é? Ele vai conduzir. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele é o nosso consolador, é o nosso melhor amigo, é justamente para nos conduzir aos caminhos que a gente precisa fazer, esse caminho de volta,
sempre voltando, sempre relembrando a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. É sempre necessário a gente estar se relembrando quem a gente é de verdade, né, Carol? É Porque verdade. tantas coisas vêm aqui para nos confundir, tantas coisas acontecem aqui no mundo que nos confundem mesmo. É por isso Sim, que é importante a gente fazer esse caminho de volta todos os dias. Todos os dias a gente vai ter algo para se desvencilhar e algo novo para a gente se apossar ali, né? é Do qual a verdade. gente vai se vestir, né? É isso mesmo. Muito bom, viu? Muito Muito obrigada bom, por amiga. compartilhar Obrigada, comigo. viu? Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todo mundo que entrou aí. Vai ficar gravado, se você quiser compartilhar, se você sentir no coração de compartilhar com alguém. Eu acho que é um assunto que abençoa 95% das pessoas, né? Eu acho que noventa e cinco Sim, por cento das pessoas não vivem o seu propósito, não conhecem, não sim, reconhecem a singularidade que possuem, né? é Então, verdade. compartilha, comenta alguma coisa. Se você quiser também sugerir um tema, a gente vai estar aberto, né, Carol? Vai ser um prazer Isso aqui. mesmo. Vai ser um A gente, prazer. lógico que a gente coloca primeiro na presença de Deus, mas o Senhor vai nos usando, vai nos inspirando. E a gente volta aqui na quinta-feira que vem, às 8 horas, né? Aí Isso aí. quinta-feira vai ser no seu canal, né, amiga? Isso, vamos fazer no meu canal. Combinado. Então tá Gente, um bom, gente. beijo. 8 horas da manhã, a gente espera vocês. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, Brisa. Obrigada, amiga. Beijo, amiga. Brigadão.